Você que está aí na sua casa. Respira fundo. Esquece nesse momento de qualquer outra coisa. Talvez seu dia tenha sido bem complicado, com muitos desafios. E você talvez esteja precisando de uma palavra, de uma direção para a tua vida. Já são 7 dias de conhecimento, de transformação, porque esse conhecimento está sendo inserido no seu consciente, na sua mente racional, você está analisando e com certeza, a sua vida já não é mais a mesma. Talvez você esteja pensando, meu Deus, mas eu aprendi tanta coisa, eu ouvi tanta coisa. E agora, como é que eu faço? Como é que eu faço? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer por cada uma dessas vidas que está aqui hoje, por todas as palavras que nós vamos ouvir aqui, por todo esse conhecimento que certamente vem para transformar a nossa vida. Tua palavra fala, Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu creio, meu Deus, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, que esse projeto, Jornada da Transformação, nasceu primeiro no teu coração, Pai. Estão aqui as tuas filhas, com tantas promessas, com tantos sonhos, com tantas coisas, e eu tenho certeza absoluta, meu Pai, que o Senhor deseja abençoá-las. É da tua vontade, Senhor. Talvez você não saiba, talvez você se pergunte, mas o que é que Deus tem para mim? Deus só tem para você coisas boas, coisas perfeitas e coisas agradáveis. O plano de Deus é perfeito para as nossas vidas. Nós que, infelizmente, pela falta de conhecimento, pela falta de sabedoria, muitas vezes nós enveredamos por caminhos durante a nossa vida, sofremos tanto, passamos por tantas coisas. E muitas vezes a gente se encontra numa situação completamente difícil, lameados até o último fio do cabelo, com tantos sonhos que foram frustrados no decorrer da nossa vida, tantas situações que você talvez possa até falar, meu Deus, eu estou cansada, Pai. E Jesus, ele fala para você entregar todo esse fardo tão pesado nas mãos dele. E ele, em contrapartida, vai te entregar o fardo dele, que é suave e leve. Talvez você fale, Senhor, eu tenho tantos sonhos, mas como? Como que eu vou conseguir chegar? Tudo que eu olho me diz o contrário. Talvez você tenha até medo de continuar acreditando. Sentimento de frustração, o sentimento de angústia, todas aquelas derrotas pelas quais você já passou na tua vida, talvez estejam te paralisando. Mas eu estou te convidando, através dessa jornada, para você alcançar todos os teus sonhos e todos os teus objetivos. Mas primeiro, para que você chegue lá na sua vitória, é necessário que você passe por uma transformação. E a transformação, muitas vezes, ela dói. Dói. Porque nós temos que abrir o nosso coração diante de Deus e permitir
Que aquelas feridas antigas, aquelas dores, aquelas mágoas, aquelas tristezas antigas venham à superfície, para que elas possam ser devidamente curadas. A transformação é um processo que requer tempo, requer disciplina, extrema disciplina, força de vontade, autorresponsabilização, fazer com que você saia de uma condição de vítima, de coitadinho, para vivenciar, ser o personagem principal da tua história, uma história que você mesmo vai escrever. Eu quero te convidar mesmo a tomar uma decisão na noite de hoje. É só você que pode dizer o quão importantes são os teus sonhos. O quanto que vale cada um dos teus sonhos. Porque só vale mesmo entrar numa peleja, numa batalha, quando é importante, quando a situação é importante. Se você não acha que a tua vida é importante, eu sinto te dizer que você não vai chegar em lugar nenhum. Porque se você, que é a pessoa mais importante da sua vida, mais importante que teus filhos, mais importante que teus pais, mais importante que o teu marido, que os teus amigos, que o teu trabalho, você é a pessoa mais importante. Mais importante. E você precisa dar a você o valor que você tem. Não é o valor que as pessoas com as quais você se relacionou te deu. Talvez não é o valor que os teus pais fizeram com que você entendesse que você valia no decorrer da sua vida. Mas a sua medida deve ser a medida de Deus, que deu a vida, a própria vida, que se fez carne para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Que hoje, no dia 15 de junho de 2022, você possa hoje fazer um voto com você mesmo, fazer um acordo com você mesmo, dizendo que você vai fazer aquilo que está sendo dirigido e sendo ensinado a você, aquilo que você pode, aquilo que você não pode, você vai chegar às últimas consequências, mas você vai se transformar. Se transformar. Porque a transformação, ela começa na sua vida quando você olha e fala, desse jeito eu não quero mais. Você bate a mão na mesa e fala, basta, 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 basta. Enquanto você está tolerando, você está carregando essa situação, as coisas ainda levam tempo, você vai perdoando, você vai deixar para lá, amanhã, mas chega um momento que você fala, chega. E você precisa dar esse chega. E que hoje seja esse dia determinado para a tua vida. Amém? Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. E a primeira coisa que eu quero falar, eu já quero ir direto para a palavra. Hoje nós vamos começar a aprender como que nós podemos limpar as nossas crenças. Nós vimos já que os nossos pensamentos, eles criam a nossa realidade. Então, essa é uma informação que você precisa ter no seu coração, assim, de uma maneira muito clara. Você precisa estar consciente disso. Que qualquer pensamento negativo ou positivo que você está tendo, está criando a sua realidade, está gerando um padrão vibracional que está atraindo pessoas, eventos e situações semelhantes.
Eu tenho feito esse exercício diariamente. Eu tenho analisado, eu tenho tido uma vida extremamente consciente. Você precisa também ter uma vida extremamente consciente. Você precisa analisar. Você não pode deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não, isso não cabe mais para você. Então, a partir do momento que você acorda, primeira coisa que você faz, o que é que você faz quando você acorda? Eu, graças a Deus, já tem algum tempo que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é obrigada, meu Deus. Eu agradeço a Deus, parece que eu acordo assim, tomada da unção de Deus. Por quê? Porque eu tenho escolhido, eu tenho decidido estar vigilante nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, próxima do Senhor, tendo comunhão com Deus, analisando, ruminando essa situação de ser filha, de ser Deus. Então, a minha consciência já se expandiu. Então, eu já acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é orar, é agradecer. Porque a minha vida é a coisa que eu tenho de mais importante. De mais importante. E muitas pessoas dependem de mim. Então, eu tenho filho, eu tenho uma casa, eu tenho um esposo, eu tenho pais, eu tenho irmãos, eu tenho uma família, eu tenho os meus clientes, eu tenho promessas do Senhor, então eu tenho que viver em total responsabilidade. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é justamente sobre isso. Para que você possa começar a limpar as tuas crenças, você precisa assumir a responsabilidade. E eu quero te convidar hoje, tá? Nós vamos pegar também algumas palavras. Eu amo a palavra do Senhor, amo a Bíblia. Então, eu quero trazer algumas palavras para você hoje, tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia, se ela estiver aí com você, tá? No livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 11. Capítulo 11, versículo 11, desculpe, 3:11. Vamos lá. Então Deus o questionou: E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem. Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Com esses dois versículos, eu quero começar a falar com você sobre autorresponsabilidade. Imagina que poucos minutos, poucas horas antes, estava lá Adão desfrutando do paraíso, com governo, com autoridade que Deus lhe deu diante de tudo aquilo que Deus tinha criado. Talvez um par de horas depois estava lá Adão escondido, nu, temendo a presença de Deus. Como aqui no versículo 10, o homem declarou, olha para você ver o 9, mas o Senhor Deus convocou o homem indagando, onde é que estás? Onde você está, Adão? O homem declarou, ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Naquele momento, o Espírito de Deus que estava sobre Adão, a partir do momento que ele pecou, que ele desobedeceu a Deus, que ele transgrediu um mandamento, uma lei, uma advertência de Deus, Adão, naquele momento, estava morto espiritualmente. Completamente morto. Aquele homem que antes tinha toda a criatividade para dar nome aos bichos, tinha autoridade, tinha intrepidez, sabia aquilo que era bom, sabia como fazer. Naquele momento que ele comeu daquele fruto, ele simplesmente morreu espiritualmente e se tornou apenas um ser vivente.
Pouco tempo antes, ele estava lá desfrutando da presença do Senhor. A função de Adão naquele momento era crescer espiritualmente, amadurecer, buscar a compreensão. Mas Adão, diante de uma ação dele, ele lançou tudo por terra, jogou tudo por terra, desceu morro abaixo e se transformou apenas numa criatura de Deus. E a primeira coisa que Deus fala, onde é que você está, Adão? Porque Deus conversava com Adão em espírito. Eles estavam na mesma posição espiritual. Ambos eram espírito. De repente, Deus chega no paraíso, fazendo uma figura de linguagem, né? Obviamente, uma coisa bem caricata, porque Deus ele é onipresente em todo momento. Então, Deus sabia exatamente daquilo que estava acontecendo. Cadê Adão? Adão já não estava mais naquela condição superior que Deus o havia deixado. Onde você está, Adão? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive receio. Por esta razão me escondi. Olhe para você ver o nível de decadência que um homem afastado de Deus ele chega. Olha para você ver que até o corpo nu de Adão, que ele antes também ele não usava roupa, até aquele corpo nu de Adão, afastado de Deus, era motivo de vergonha para ele. De vergonha. Porque verdadeiramente aquilo que transforma a nossa vida, aquilo que nos veste, aquilo que nos recobre, aquilo que nos envolve, aquilo que nos protege, é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus, que é a nossa cobertura. Um homem sem contato com Deus, ele não passa de um mero ser vivente, que vive às custas da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus. E olha para você ver se não é justamente isso que nós estamos falando hoje. Como quebrar as nossas crenças. Como quebrar as nossas crenças? Como limpar as nossas crenças? E a primeira coisa que você precisa entender, que sem Deus, sem esse contato com Deus, independente da sua fé, talvez você escute a leitura da Bíblia e isso para você não signifique nada. Isso é um problema seu e da sua fé. Mas se você não tiver um contato íntimo com Deus, até as mínimas coisas se tornam crenças limitantes. Porque Adão sempre esteve nu. Talvez hoje, o seu afastamento de Deus faça com que Deus chegue para você, através de mim, através de qualquer pessoa, e fale: olha, Deus tem coisas grandes para você, você pode alcançar aquilo que você quiser. E você olhe para você e fale: eu estou nu, mas como que eu vou viver isso se eu estou nua? Como que eu vou viver isso se eu sou a menor da minha casa, se eu sou rejeitada, se eu sou abandonada, se eu não... Quantos pensamentos negativos e quantas crenças negativas você tem a seu respeito? Se você tiver feito a lista que eu te pedi, e eu espero sinceramente que você tenha feito, você já começou a deparar com cada um dos teus pensamentos a seu respeito. E isso está diretamente, intimamente ligado ao nível que você tem de intimidade com Deus. Você precisa de intimidade com Deus. Isso é uma condição sine qua non, é uma condição obrigatória. Obrigatória. Porque você é um ser espiritual vivendo uma condição terrena. Ah, Priscila, mas eu creio em reencarnação, eu creio em ressurreição. Isso é uma coisa da fé de cada um. Mas você está vivendo nessa terra aqui hoje. Deus te deu. A Bíblia fala que o homem tem 70 anos e o que passar disso é enfado, canseira.
O que você vai fazer aqui nessa terra? Nesse tempo que Deus te dá de vida? Eu espero que você consiga viver da melhor maneira possível. Que você consiga alcançar todos os teus sonhos, porque chega de uma vida de fracasso. E olha para você ver o que foi que Adão respondeu. Então Deus o questionou. E quem te fez saber que estavas nu? Olha a pergunta de Deus. Você acha que Deus não sabia de tudo que tinha acontecido? É claro que Deus sabia. Mas Deus estava perguntando para Adão para ver qual seria a resposta, o nível que Adão tinha baixado, ainda que Deus soubesse da resposta. O nível. Olha como Adão despencou. Olha o que faz a falta de Deus, do Espírito Santo de Deus, de uma vida de intimidade com Deus com uma pessoa. Então Deus o questionou. E quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? E replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Adão não estava botando culpa aqui em Eva, não. Adão estava botando culpa em Deus mesmo. Foi a mulher que tu me deste. Eu não pedi. Eu não pedi mulher. Isso te lembra alguma coisa? Quando você passa por problema e fala, eu não pedi para nascer? Por que eu nasci? Eu não queria ter nascido. Talvez você já tenha até falado com a sua mãe, com seu pai. Por que você me fez? Quem te pediu? Eu não pedi para nascer. Oi, Elisete, seja bem-vinda, minha amada. Foi a mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto e eu comi. Isso te faz lembrar? Ah, foi minha mãe. Por que você não está vivendo os teus sonhos hoje? Por que você não está conseguindo ter uma vida próspera, bem-sucedida em todas as áreas da sua vida? Ah, é a mãe que Deus me deu, o pai que Deus me deu, é o governo. Tá entendendo? Esse tipo de resposta, só mostra uma coisa, que você está na condição de vítima, porque olha aqui Adão. Adão, ele se colocou numa condição de vítima perante o Senhor. A culpa não foi minha. Foi a mulher que você me deu que me fez comer desse fruto. Cadê a hombridade de Adão? E eu tenho por mim, cada um pense aquilo que acha, mas eu tenho no meu coração, que se Adão tivesse chegado para Deus e tivesse esperando lá na porta do paraíso já, lá na porta do jardim, e quando Deus estivesse beirando na esquina, Adão já estivesse lá na porta, gritando, oh Deus, me perdoa, Senhor, eu pequei. Pai, eu comi do fruto, me perdoa, Senhor, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz, Senhor. Olha, eu tô nu, Senhor. Mas mesmo nu diante da tua presença, eu quero entrar e te pedir perdão. O que você acha que tinha acontecido? O que você acha que tinha acontecido? Mas esse tipo de entendimento, esse tipo de conhecimento só pode existir na tua vida se você tiver o Espírito de Deus em você. Só pode acontecer se você tiver o Espírito de Deus em você. Por isso, que quando você está diante de pessoas que estão cometendo graves delitos, você nunca deve julgar essa pessoa. Nunca deve julgar. Pelo contrário, se você vê uma pessoa em falta do seu lado, não julgue, não abra sua boca para julgar ela. Porque aquilo que te impede de fazer a mesma coisa é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. E Adão, ele não vivia na condição que nós vivemos hoje. Hoje nós temos milhares de coisas que podem nos desvirtuar. Adão tinha uma única coisa. Foi uma única coisa que Deus falou para Adão para não comer. E aquilo ali já foi o suficiente. Então, a palavra do Senhor diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não precisamos vigiar.
Aqui na Itália aconteceu uma coisa bárbara, eu não vou nem falar, porque nós já conversamos sobre a lei da vibração. Uma situação horrível que aconteceu aqui na Itália. Todos os jornais comentando, uma situação toda, e minha sogra veio comentar comigo, minha cunhada, eu... Em outra situação, em outro tempo, eu talvez meti a língua também. Meti a língua. Mas hoje, ó, me calo. A única coisa que eu falei, nós precisamos orar. Eles olharam para mim assim, precisamos orar. Precisamos orar. Porque nós não sabemos. Quando você vê alguém errando, fazendo algo terrível, não julgue. E use aquilo como um exemplo. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque para despencar, basta, como Adão, poucas horas. Então você tem que estar 24 horas na presença do seu Deus, 24 horas vigilante e vigiando cada pensamento que vem à tua mente. Cada pensamento. Cada pensamento. Olha para você ver a diferença agora. Vamos lá. Em 1 Samuel 16:11. Abre sua Bíblia para mim, por favor. Talvez você esteja perguntando, mas vai ser tudo baseado na Bíblia? Não, não vai ser tudo baseado na Bíblia, não. Mas muita coisa eu quero trazer aqui. Eu quero trazer, porque com certeza vai ser bênção para a tua vida. Então, como todo mundo tem a Bíblia, a maioria das pessoas tem, eu estou trazendo essa palavra e eu amo a Bíblia. Então, 16:11, abre aí para mim, por favor. Olha para você ver. A crença. Eu quero mostrar para você agora a crença. 1 Samuel 16:11. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tu tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque nós não sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Olha para você ver aqui, nós estamos falando de Davi. Olha a situação, como é diferente. Davi, em outras traduções, está o menor. Davi, ele era comumente chamado como o melhor, aquele pequenininho. Os irmãos de Davi e aquele lá. Terminou? Olha para você ver, o profeta estava na casa de Jessé. Todos os filhos reunidos. E Davi, que era o menor, que talvez para o pai dele não fosse importante estar lá. Não, está lá cuidando das ovelhas. Ele é o menorzinho da casa. Talvez você tenha ouvido isso também na sua vida. Talvez dentro da tua casa você tenha crescido com o sentimento de que talvez os seus pais preferissem os seus irmãos. Que talvez você tenha alguma deformidade física. Talvez você tenha alguma situação que te impede. Olha lá o menorzinho. Olha o que aconteceu com o menorzinho. 1 Samuel 17:26. Vai para frente mais um pouquinho. 17:26. Olha o menorzinho. O que o menorzinho cheio de Deus, cheio do poder de Deus faz? 17:26. Vou voltar aqui no 24, tá? Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. 26. Olha o menorzinho. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: quem é esse que receberá? Quem é que receberá o homem? Que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?
Olha para você ver. E os homens lhe responderam que antes haviam comentado, e lhe comentaram sobre a recompensa que conseguisse aniquilar Golias. Olha para você ver a diferença. Davi cresceu ouvindo que ele era o menorzinho. Mas diante de uma situação onde todos os soldados de Israel, toda a nação de Israel estava tremendo de medo, Davi se levanta, o menorzinho se levanta, o pastor de ovelhas se levanta e fala: quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse incircunciso? Quem é que está desafiando o Deus que eu sirvo? Quem é que está desafiando? Olha para você ver. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez. Eu não tenho o que fazer, não, porque eu sou menorzinho. Tem que fazer, não. Quais são os teus sonhos hoje? Quais são os teus sonhos? Eu quero que você fale aí na sua casa. Quais são os teus sonhos? E quando você fala dos teus sonhos, qual é o gigante que se levanta perante a sua face para dizer que você não consegue, para dizer que você não tem direito, para dizer que você não pode, para dizer que você não merece? Quais são os gigantes? E os gigantes são as suas crenças. Não é o problema, nunca foi aquilo que dizem sobre você ou que disseram sobre você. O problema não são palavras de maldição. Ai, fulano me amaldiçoou, meu pai me amaldiçoou, minha mãe me amaldiçoou, fizeram uma obra de macumbaria para mim, me amaldiçoaram. O problema não está nas outras pessoas. O problema está em quais palavras de maldição você acreditou. Esses são os seus gigantes. Porque o Davi ouvia diariamente que ele era apenas um pastor de ovelhas. Que ele era apenas o menor da casa dele. Mas nenhuma dessas palavras entrou no coração de Davi. Nenhuma. Nenhuma. E todas aquelas pessoas que se mantêm nessa posição, que independente das palavras que escuta, permanece firme, permanece fiel, permanece crendo, permanece trabalhando, Deus faz com que essas pessoas vivam coisas extraordinárias. Extraordinárias. Você quer viver algo extraordinário na sua vida? Você precisa começar a se comportar como Davi. Você precisa começar a se comportar como Davi. Você precisa começar a se comportar como filho de Deus que você é. Não é nem como Davi. Você precisa se comportar como Deus, porque você é Deus. Eu já mostrei na palavra para você. Dentro de você existe o próprio DNA de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você não é diferente, você tem a essência de Deus em você. E o que tem destruído a sua vida são as suas crenças a seu respeito. Porque ainda que apesar de você ser filho de Deus, apesar de você ser Deus, o que tem comandado a sua vida são as suas crenças. Tá entendendo? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer diante das nossas crenças é, primeiro, assumir a responsabilidade. A partir de hoje, não é mais a sua mãe, não é mais o seu pai, não é mais o seu marido, não é mais nada. Não é mais nada. Porque, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitas pessoas desejarão se levantar para te parar. Para te parar.
para te parar. Pode ser o teu marido, podem ser os teus filhos, pode ser, enfim, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser quem for. Muitas pessoas vão levantar para te parar. E você precisa ser forte e corajosa e corajoso e ir à luta e ir para a batalha, assim como Davi foi. Quem é que está aí me desafiando? Porque se você for fraca, se você deixar para lá os teus sonhos, eu sinto muito, mas você vai chegar lá no fim da sua vida e vai se arrepender amargamente. Amargamente. Porque eu acho que é muito pior você desistir do que você fracassar. Tem esse lema comigo. E esse lema eu tinha ainda quando eu não conhecia aquilo que eu conheço. Porque hoje eu não entro numa batalha sem fazer todas as minhas técnicas e sem ir no nome do Deus que eu sirvo, do Deus que eu sou e do Deus que está dentro de mim. E tudo nessa vida tem técnica. Tudo nessa vida, inclusive para conquistar os seus sonhos. E é por isso que eu sou terapeuta. É por isso que eu sou terapeuta. Então, a primeira coisa que você precisa ter é responsabilidade. Autorresponsabilidade. Tem que chamar para você, ó. Tem que chamar para você. Isso faz a diferença na sua vida. A diferença. A segunda coisa que você precisa fazer. Abre lá a tua Bíblia em Josué 1:8, por favor. Josué 1, versículo 8. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porque Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Por onde quer que você ande, o Senhor está contigo. Jesus, ele declarou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com você dentro da sua casa. Jesus está com você quando você está andando na rua. Jesus está com você em todos os lugares. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não precisa ir. Jesus está lá na igreja. Jesus está na igreja, Jesus está na sua casa, Jesus está dentro do seu coração, Jesus está dentro de você. Muitas vezes, ele sempre está com você, mas quem não está é você com ele. Eu, sinceramente, eu já atendi muitos clientes. Poucos eram ateus, não acreditavam em nadinha. Eu, sinceramente, não sei como essas pessoas vivem e eu não me especializei nisso. A minha especialidade não é essa, então eu não sei nem dizer. Se você estiver aí que não acredita em nada, seja bem-vindo de qualquer jeito, mas eu não sei falar de outra coisa. Não sei falar de. Não sei, minha vida não funciona sem Deus. Eu amo o Senhor, amo Jesus. Então, assim, não adianta. O caminho que eu sei, o caminho que eu ensino, eu tenho uma terapia, eu sou terapeuta sistêmica quântica. Eu tenho uma terapia, que é terapia sistêmica, espiritual, vibracional, quântica. Foi uma terapia que eu desenvolvi, porque não tem como eu ajudar pessoas a viverem os sonhos dela sem trazer questões da constelação, leis sistêmicas.
Não tem como as pessoas viverem os sonhos delas sem ter o lado espiritual. Não existe possibilidade. Na minha cabeça não existe possibilidade. Sem saber sobre física quântica, sobre lei da atração, sobre padrão vibracional. Então, eu desenvolvi uma terapia para ajudar pessoas que inclui todo o meu conhecimento. Se você falar para mim, Priscila, como é que faz para viver tudo isso sem acreditar que Deus existe? Ah, não sou eu, não. Eu não sou a terapeuta para isso. Verdadeiramente, eu não faço a menor ideia. Agora, se você quiser saber como é que Deus faz, meu querido, aí eu posso te dizer. Posso te dizer. E Ele faz mesmo. O que Deus fez na minha vida, o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na vida dos meus clientes, o que Deus tem feito na vida das pessoas que eu conheço, não é brincadeira. São coisas tremendas. Tremendas. Então, eu te convido a analisar a sua vida, te convido a analisar tudo isso que nós temos falado e te convido a aceitar isso para a sua vida. Aceitar isso para a sua vida, porque você tem um pai que te ama, você tem um Deus que é apaixonado por você, que criou os céus e a terra, e olha, é tremendo viver isso. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida, a melhor coisa que eu não poderia fazer outra coisa. E eu estou aqui para ensinar pessoas, tanto através da fé, sem uma religião específica, falando de Deus, falando de Jesus, e falando de todas as coisas que eu tenho conhecimento. Então, não temas. Olha para você ver aqui que fala ser forte e corajoso. Esse ser forte, ele já lança por terra todo tipo de palavra que você possa existir. Porque para você quebrar suas crenças, você precisa ser extremamente forte. Você precisa estar disposto a fazer coisas diferentes, coisas que você nunca fez. Porque enquanto você fizer as mesmas coisas, obviamente você vai ter o mesmo resultado. Se você for bater um bolo e botar sempre os mesmos ingredientes, aquele bolo sempre vai ter o mesmo sabor. Isso é fato. Você precisa. Se você continuar sentado, deitado, de pernas para cima, nada vai mudar na sua vida. Priscila, mas a minha casa é assim, o meu marido é assim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe como começa a mudança, como começa a transformação? Começa em você primeiro. Você muda você primeiro, depois você vai... À medida que você vai aumentando, isso é rápido, é ligeiro. O seu padrão vibracional ele vai aumentando e vão chegando pessoas, eventos, situações nesse novo padrão vibracional superior e você começa a viver portas abertas. Portas abertas. Mas enquanto você acreditar que é Deus que está te impedindo de viver, que é Deus que está trazendo maldição sobre a tua vida, que é Deus que está bloqueando suas crenças, meu querido, você não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque Deus é soberano. Se você acredita nisso, aí eu não sei o que você faz. Talvez você fique sentado esperando Deus mudar de ideia. Mas a palavra diz que ele não muda de ideia, que nele não há mudança nem sombra de variação. Ser forte e corajoso. Não temas, eu estou contigo. Então, meu querido, eu acho que esse pensamento seu é mais uma crença limitante, é uma crença errada, é desconhecimento da própria palavra de Deus. Porque o que tem de pessoas que acreditam em Deus, mas nunca leram a Bíblia, dizem que são crentes, dizem que são evangélicos, dizem que são cristãos e nunca leram a Bíblia e fala cada atrocidade, não conhece nem o Deus que serve. Então, meu querido, desculpa te falar isso na sua cara, assim, de uma forma tão aberta. Mas se você quer realmente seguir por esse caminho, você tem que começar a ler a Bíblia e estudar. E não é estudar com a sua consciência, é pedindo expansão da consciência. Porque Deus é bom em todo tempo. Deus, repita comigo, Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Ele é bom em todo tempo. Deus, o desejo de Deus é que você expanda a sua consciência, que você tenha noção e conhecimento de quem você é, para que ele possa te usar para fazer coisas sobrenaturais. Sobrenaturais.
Jesus mesmo disse que era para nós fazermos as obras que ele fez, e maiores ainda. É esse o nível que Deus espera de você. É isso que Jesus espera de você. Jesus não morreu naquela cruz apenas para você ter uma vida próspera, apenas para você ter uma vida abundante. Mas Jesus, ele fez tudo isso para que você pudesse viver para ser um espelho dele, para fazer as obras que ele fez. E maiores ainda, maiores ainda, maiores ainda. Eu, quando cheguei diante da transformação, quando eu tive a oportunidade, eu tive uma escolha. Ou eu podia me suicidar, ou eu transformava a minha vida. No primeiro momento, a minha vida transformou. No dia seguinte, eu falei, cara, eu preciso retomar meu ministério. Eu preciso mostrar isso para outras pessoas. Porque tem milhares de pessoas. Eu escuto esse clamor. Eu escuto esse clamor quase que 24 horas por dia. Eu escuto pessoas chorando. Eu escuto pessoas chorando. Hoje, essa notícia que teve aqui na Itália, meu coração doeu. Eu falei, Senhor, se essa mulher tivesse feito uma constelação sistêmica e familiar, ela não tinha assassinado o próprio filho. Se ela te conhecesse, Senhor. Então, a tua transformação não pode ser só para você. Não pode ser só para você. Você não pode achar que a sua transformação é só para você, porque não é. O que Deus tem para fazer. Olha quantas pessoas eu já atendi. Olha quantas pessoas eu já atendi desde o dia que eu me formei, que eu estava apta para começar os meus atendimentos. Se eu tivesse vivendo ainda aquela vida achando... Gabriel, por favor, meu filho, tá fazendo muito barulho, amor. Se eu tivesse achando ainda que a minha vida tinha acabado, que não tinha o que fazer, que eu era coitadinha, papapá, vítima da história, como é que seria? E o que Deus tem para fazer é muito grande nas nossas vidas, querido. Na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo. Então, para quebrar suas crenças, você vai precisar compreender quem você é. E a compreensão de quem você é requer estudo, requer você abrir sua mente. Abrir sua mente. E eu preciso, em nome de Jesus, que você medite. Boa noite, Helendra, meu amor. Que você medite de dia e de noite. Na palavra de Deus, eu sou filha de Deus. O que isso significa ser filha de Deus? Quem é o exemplo para você? Jesus. As obras que Jesus fez, eu posso fazer maiores ainda. A minha obrigação, fazer as obras que Cristo fez e maiores ainda. Então, começa a analisar. Começa a analisar. Se você quer um exemplo na sua vida, não pega o vizinho, não pega a influencer, não pega o ator, a atriz, não pega literalmente aquele que é exemplo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o exemplo mais maravilhoso que alguém pode ter. Aquilo que Jesus fez e maior ainda. Aquilo que Jesus fez e maior ainda. É isso, esse é o nosso maior exemplo, para quebrar crenças limitantes. Não tem outra pessoa para estar do nosso lado, não. É orando, é buscando, é tendo comunhão. E outra coisa, daqui a uns dias aí, não sei que dia que vai ser, não, vou estar esperando a direção de Deus para a gente fazer uma coisa bem legal. Espírito Santo. Meu ministério sempre foi esse, ensinando pessoas a desenvolver os dons. Batismo com o Espírito Santo. Eu quero passar isso para vocês também. Passar isso para vocês. Amém, queridos? A outra coisa que nós precisamos fazer para quebrar crenças limitantes, buscar autoconhecimento. Autoconhecimento. E como é que você busca autoconhecimento? Através de investimento em estudo, investimento em tratamento, em terapia, autoconhecimento. Você tem que se autoconhecer. Autoconhecer.
Você tem que saber quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas dificuldades. Você precisa se conhecer. Absolutamente. A Leandra está aqui, que faz terapia comigo, né, meu amor? Primeira coisa, ela já faz todas essas terapias comigo. Faço todo um estudo com ela. Olha, diante de tal situação, você age desse jeito. Na sua vida sentimental, você está para esse caminho. Na sua vida profissional, você está assim. Você é assim, assim. É quase um raio-x. Um raio-x. Então, você já sabe que diante das situações, como é que você age? Isso você precisa saber. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Não adianta. Não adianta. Porque a transformação é sempre de você para o exterior. Você se transforma primeiro. Gabriel, por favor, meu filho, fecha essa torneira, meu amor. Você se transforma primeiro para transformar o mundo. Você começa com você para passar para as outras coisas que você precisa. E a última coisa que eu quero falar para vocês aqui sobre como limpar crenças limitantes, que é uma coisa que impede muito. Para você começar a limpar as crenças limitantes, você precisa primeiro liberar perdão. Não adianta você achar que as suas orações elas são respondidas no sentido de existe uma liberação no mundo espiritual se o seu coração estiver tomado de amargura, de raiva, de tristeza, de ódio. Você não consegue. Porque Deus ele só trabalha com verdades. E para você chegar a viver um alto nível que você deseja viver, você tem que ter o seu coração liberado. Porque a mesma palavra fala, da mesma maneira que você medir, que você julgar, você será julgado. Jesus Cristo, antes, quando estava lá finalmente, no fôlego final, Jesus falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Porque se Jesus não tivesse falado, olha para você ver qual foi a medida. Olha para você ver como o negócio é assunto. Jesus não tinha pecado. Absolutamente. Jesus estava levando sobre si todas as falhas, todas as culpas, tudo sobre ele. Jesus foi chicoteado, foi de todas as maneiras. Todas as maneiras. Da mesma medida que você julgar, você será julgado. O que Jesus falou? Pai, quanto a mim está perdoado. Perdoa-os, Pai. Perdoa-os. Então, Jesus saiu dessa terra sem ter pecado e sem nenhuma mágoa, sem nenhuma raiva, sem absolutamente nada. Sem absolutamente nada. Então, você precisa hoje liberar perdão. Você precisa. Talvez você fale, Priscila, mas como que eu vou liberar perdão, Priscila? Meu coração está muito machucado. Está extremamente machucado. Como que eu posso liberar perdão? Talvez não seja num primeiro momento. Talvez o que essa pessoa tenha feito com você foi muito difícil, realmente, de você conseguir digerir essa situação, esquecer dessa situação. Mas talvez você precise falar 1000 vezes. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Porque essa pessoa, ela também não tinha consciência. Talvez ela não tivesse consciência do que ela estava fazendo com você, porque você lembra que a primeira coisa que eu falei do afastamento de Deus? Olha para você ver Adão. Adão, a partir do momento que ele estava morto espiritualmente, ele já teve medo de Deus imediatamente. Ele já não era mais aquela criatura que ele era antes, aquele homem que ele era antes. E os filhos de Adão, não precisou ir muito, muito longe, não. Os filhos de Adão já cometeram assassinato. Olha para você ver o quanto essa morte espiritual ela é terrível. E Jesus veio justamente restituir essa situação.
Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, assim como Adão tinha no princípio. Assim como Jesus tinha. Hoje nós temos a mesma condição. A mesmíssima condição. Então, aquela morte espiritual que nos dava medo, que nos dava temor diante de Deus, nós não temos mais. Nós podemos falar face a face com o Senhor. Porque nós somos Deus. Jesus falou, deixou bem claro, que eles sejam um como eu e o Pai. Eu e o Senhor somos um, eu e o Pai somos um. Então, nós fazemos parte da família. Nós somos da família, nós não somos estranhos, nós somos da família. Então, tem que liberar perdão. Seu coração precisa estar completamente liberado. Completamente liberado. Para que você possa viver cada um dos teus sonhos. Amanhã nós vamos começar a falar das técnicas de limpeza. As técnicas de limpeza. Mas de nada adianta você fazer técnica se você não liberar o teu coração primeiro. Então hoje eu quero te pedir que você faça uma lista daquelas pessoas que você tem mágoa, daquelas pessoas que você precisa liberar perdão. Porque lembra que eu falei do autoconhecimento? Você precisa tirar um tempo para analisar a sua vida. Você precisa tirar um tempo para poder fazer um balanço da sua vida. Momento agora de você fechar as portas do seu quarto e orar em secreto. Porque o Pai que vem em secreto vai te responder. É do secreto, é dentro de você. O que é que está dentro de mim? O que é que está dentro de mim? Quais são os sentimentos? Talvez você precise liberar perdão sobre você mesmo. Talvez você tenha tanta mágoa de você, você se sinta tão culpado. Gabriel, por favor, meu filho, fecha essa água. Oi, gente, uma benção. Agora, meu amor. Talvez você se sinta tão culpado. Você olha para trás, vê tantas oportunidades que você teve e você deixou de desperdiçar. Quantas situações você poderia estar vivendo hoje? Mas eu quero te dizer que quando você abre a tua consciência, quando você expande a tua consciência, você consegue viver tudo aquilo que você deixou de viver e muito mais. As coisas que você nem imaginou que você pudesse viver, Deus te faz viver. E bem no lugar da sua vergonha, Deus te dá dupla honra. Deus te dá dupla honra. Pode ser que Deus te faça voltar lá naquele lugar que você chorou. Mas agora numa situação de honra. Não para humilhar aquelas pessoas. Porque quando você se levanta no autoconhecimento, a primeira coisa que você entende é que, da mesma forma que você não tinha consciência, que você agiu talvez no papel de vítima porque você não sabia que era responsável pela tua vida. Aquelas pessoas que estavam ali ao seu lado também agiram assim. Mas quando você muda, tudo muda. Queridos, eu me lembro que eu era uma mulher extremamente sensível. Meu esposo não está aqui hoje ouvindo, acho que não, ele está trabalhando. Mas ele pode dizer, eu era extremamente sensível, porque eu carregava muita dor no meu coração. Eu era extremamente... Eu estou tentando me justificar aqui. Mas é verdade. Tinha muita tristeza no meu coração. Então, se alguém me olhasse, olha para você ver que não parece... Eu conto assim, parece que não sou nem eu. Se alguém me olhasse assim com a cara feia, a pessoa podia estar com dor de barriga. Se passasse assim perto de mim, eu já ia falar, meu Deus, o que é que aconteceu? Será que é minha roupa? O que é? É meu rosto? Nossa, será que eu fiz alguma coisa com ela? Nossa. E aquilo ali me matava. Olha para você ver que coisa terrível. Porque eu era a vítima. Era a vítima. Hoje, as pessoas me olham com cara feia, às vezes eu começo a rir. Tipo, pessoa, o que está acontecendo? Às vezes eu nem vejo. Às vezes eu nem vejo. Mas às vezes que aquilo ainda me incomoda, aquilo me dói, né?
Eu tenho falado muito isso com os meus clientes e tem sido, obviamente, tudo aquilo que eu ensino para você, gente, eu também tenho usado na minha vida. Tudo aquilo. Eu só me tornei uma terapeuta porque eu vi que funciona para minha vida. Eu não sei fazer nada, nada, absolutamente nada, se eu não acredito, se eu não testifico, se eu não comprovo. Eu não faço propaganda enganosa. Então, eu tive certeza na minha própria vida. Então, tudo aquilo que eu falo para vocês, eu também aplico na minha vida. E vale a pena, sabe? Vale muitíssimo a pena. Porque aquilo que você vive, quando você se dedica a você mesmo, quando você transforma a sua vida, Deus faz assim, ó, num segundo. É tremendo. E no lugar da sua vergonha, eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Bem no lugar onde você chorou, que você se entristeceu, bem na área da sua vida. Aleluia. Eu sinto, olha, receba aí que eu sinto o Espírito Santo me inspirando para falar isso e liberar essa palavra sobre a tua vida. Bem na área da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Dupla honra. Talvez você, como eu, já passou por muitos relacionamentos fracassados, mas em nome de Jesus, através do autoconhecimento, através de todo esse passo que você precisa dar, vai ser bem essa área aí, ó, que o Senhor vai te honrar. Quem te viu e quem te vê. Quem te viu e quem te vê. Talvez seja na sua área financeira. Já passou por imensas dificuldades. E é bem nessa área que Deus vai te honrar. Bem nessa área. Talvez seja, enfim, daquilo que você sonha. Então, deixa eu te fazer esse convite. Invista em você. Gasta tempo com você. Se autoconheça. Não se contente com a vida que você vive hoje. Busca melhorar, busca transformar a sua vida. Porque com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Amanhã a gente continua. Amanhã nós vamos falar sobre técnicas de limpeza, tá? É muito importante. Se você ainda não fez as suas listas, você precisa fazer. E amanhã nós vamos precisar dela. Todas as listas das suas crenças, daquilo que você acredita a seu respeito, a lista dos teus sonhos, dos teus objetivos. E depois, quando você listar cada um dos seus objetivos, tem que colocar do lado. O que eu penso disso? Eu quero, sei lá, eu quero um esposo. Mas eu me acho feia, me acho gorda, me acho magra demais, me acho tantas coisas. Você coloca do lado, porque nós vamos precisar de amanhã para poder limpar elas, tá bom? Compreenderam? Eu peço que você, se não curtiu ainda, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo, tá? E participe conosco dessa jornada da transformação 21 dias, que tem sido assim tremendo. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui falando com você, tá? Deus te abençoe. Até amanhã. Fica com Deus.